Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versou sobre o conflito de competência interno no próprio STJ, de qual órgão do STJ seria a competência para julgar um recurso especial que lá desagua. Deixa eu primeiro apresentar o julgado para vocês, como de costume. Trata-se do conflito de competência número 179.662, oriundo do Distrito Federal, CC 179662. Como de costume, a referência completa do julgado e a ementa os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui, do ponto de vista fático, que norteia a intervenção jurisdicional do STJ. Na origem, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, por meio de deliberações nos anos de 2001 e 2002, aprovou dois enunciados, enunciado de número 39 da Juscerja RJ e enunciado de número 49 também da Juscerja RJ, pelo qual passou a exigir a publicação das demonstrações financeiras de sociedades empresárias de grande porte no Diário Oficial do Estado ou em jornal de grande circulação. E aí uma empresa não concordou com essa exigência, por entender que ela não encontrava respaldo na lei e impetrou o mandado de segurança em face do presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro para que fosse assegurado o direito líquido e certo da empresa de arquivar seus atos sem essa exigência de publicação no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação. Na origem, nós tivemos uma sentença denegatória, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de que a exigência da junta comercial era legal, considerado que estava alicerçada no artigo 3º da Lei 11.638 de 2007. Deixa eu desde logo mostrar para os senhores essa lei. A Lei 11.638 de 2007 alterou, revogou alguns dispositivos da Lei das SAs, Lei 6404 de 76, da Lei 6385 de 76, e estendeu às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras, justamente a questão que estamos a analisar. E no artigo 3º tem lá a previsão de que aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei das SAs 6404 de 76 sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Então, esse é o fundamento jurídico do juiz de primeira instância no TJRJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí, insatisfeita, a empresa interpôs recurso ao STJ, alegando violação e má interpretação desse dispositivo. E aí, no âmbito do STJ, surgiu justamente um conflito negativo de competência, porque, primeiro, o feito foi distribuído à segunda turma, que é integrante da primeira sessão, e compete à primeira sessão julgar as matérias de direito público, e a segunda turma remeteu para a terceira turma. A terceira turma, por sua vez, integra a segunda sessão, que julga matérias de direito privado. Então, a dúvida é, eminentemente, se a questão é de direito público ou de direito privado. Direito público porque relacionado às serventias extrajudiciais, ou direito privado porque relacionado a uma discussão de sociedades empresárias. E aí, o que o STJ definiu? Bom, a resposta está no regimento interno do STJ. O STJ, como consta lá do artigo 2º do regimento interno, ele funciona com um órgão especial, a Corte Especial do STJ, com sessões especializadas, são 3 sessões especializadas, e com turmas especializadas, sendo 6 as turmas especializadas. Cada junção de 2 turmas, cada 2 turmas está sob o guarda-chuva de uma sessão. Então, a primeira sessão é composta pela primeira e segunda turma e versa e cuida do direito público. A segunda sessão tem abaixo dela também 2 turmas.
na ordem, a terceira e a quarta turma, e elas tratam do direito privado. E a terceira seção tem abaixo dela as quintas e sexta turmas, respectivamente, e ela trata do direito penal e processo penal. A competência de cada uma das seções e das respectivas turmas é disciplinada em razão da natureza da relação jurídica. É o caput do artigo 9º do Regimento Interno do STJ. E ele vai dizer lá que a primeira seção compete processar e julgar efeitos relacionados ao direito público. Licitações do contrato administrativo, nulidade e anulabilidade de atos administrativos e por aí vai. Ao passo que a segunda seção, que é composta pelas terceiras e quartas turmas, como nós vimos, trata de aspectos do direito privado, como eu lhes disse. E vai mencionar lá, a título de exemplo, são vários incisos. Domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo desapropriação, porque desapropriação seria da primeira seção, direito público. Obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato e por aí vai. Então, nesse ponto, o que o STJ tinha que definir é se aquela exigência da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, ao interpretar o artigo 3º da Lei 11.638 de 2007, era uma questão de direito público ou de direito privado. E o que a Corte Especial... um outro ponto importante é esse. Quando há um conflito de competência entre turmas da mesma seção, a seção vai resolver, mas isso é quase impossível de acontecer, só por questão de prevenção. O mais comum é o que aconteceu aqui. Conflito entre turmas que integram seções diferentes. E o mais comum é entre a primeira e a segunda seção, porque dificilmente você vai ter dúvida se envolve direito penal ou não. E aí, como uma turma é da primeira seção e a outra turma é da segunda seção, quem resolve isso é o órgão imediatamente superior, que é a Corte Especial. Então, esse feito foi julgado pela Corte Especial. Quem definiu esse conflito de competência foi, naturalmente, a Corte Especial do STJ. E o que disse a Corte Especial do STJ? Que a competência para julgar esse recurso é da terceira turma, que integra a segunda seção e trata do direito privado. Por quê? Porque nesse mandado de segurança, a empresa postula uma concessão de ordem para que a junta comercial fosse compelida a registrar as suas atas de aprovação de contas sem a necessidade de comprovação de publicação no Diário Oficial ou da jornal de grande circulação a respeito das suas demonstrações financeiras. Havia ali uma controvérsia quanto à interpretação do artigo 3º da Lei 11.638 de 2007. Então, aos olhos da empresa, seria absolutamente ilegal a norma de hierarquia inferior à lei, uma resolução da junta comercial, tivesse inovado e criado a obrigação sobre a qual a lei de regência não versou. Isso aos olhos da impetrante, da empresa impetrante. Quer dizer, o exame da suposta ilegalidade das normas infralegais, ou mesmo o abuso de direito de normatizar, envolve uma controvérsia diretamente relacionada com o direito societário, consistente na adequação desses atos normativos com a Lei 11.638 de 2007, que alterou alguns dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas e estendeu às sociedades de grande porte obrigações relacionadas à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. Embora tivesse sido invocado uma suposta ilegalidade de atos praticados por uma junta comercial, a controvérsia, em verdade, diz respeito à compatibilidade da atividade da autarquia estadual em face de normas de direito societário, o que, em última razão, está umbilicalmente associado ao direito privado, o que atrai, portanto, a competência das turmas que compõem a segunda seção do STJ. Então, qual foi a conclusão ao qual chegou o STJ nesse julgado? A de que compete às turmas que compõem a segunda seção do STJ apreciar mandado de segurança em que se questiona a compatibilidade de atos praticados por junta comercial em face de normas de direito societário. E aí, ao final, conflito conhecido para declarar a competência da terceira turma da segunda seção desta Corte Superior do digníssimo STJ. Ok, meus amigos? Então, isso que eu separei para conversar com os senhores a respeito desse julgado. Por hora é só.
Fiquem todos com Deus e até a próxima.